Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Pinheiro, professor e colaborador do site apostiladoconcurseiro.com.br. Eu venho neste vídeo trazer uma pequena revisão do assunto Administração Financeira e Orçamentária, que cairá para os cargos de agente administrativo, analista e contador da Câmara Municipal de Turilândia. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver a primeira questãozinha aí que eu separei para a nossa revisão. Antes de prosseguirmos, eu vou falar para vocês aqui o que eu separei. Uma questão sobre PPA, uma sobre LDO, uma sobre LOA, uma sobre ciclo orçamentário, uma sobre orçamento programa, uma de receita, de despesa e outra de créditos adicionais. Então, pessoal, uma prova de administração financeira e orçamentária que não tem esses assuntos aí, eu duvido muito que não tenha uma questão sobre esses assuntos. Então, vamos lá, vamos ver a primeira questãozinha. O orçamento programa é um plano de trabalho que integra numa concepção gerencial, planejamento e orçamento com objetivos e metas a alcançar. A ênfase do orçamento programa Pessoal, falando um pouco sobre o orçamento programa. O orçamento programa ele surgiu lá no Decreto-Lei 200/67, mas ele só foi colocado em prática com a entrada em vigor da Constituição Federal de 88, que traz aí as leis orçamentárias, o PPA, LDO e LOA. Ele é o chamado orçamento moderno. Ele está preocupado com o atingimento de metas, não só com a colocação na lei orçamentária de despesas. Essas despesas que serão colocadas na LOA, elas terão uma finalidade, ao final, ele vai ter que realizar uma ação que visa mudar a realidade daquela política pública, daquela realidade social que ela está tentando enfrentar. Então, vamos lá ver quais alternativas aí que a questão traz. A ênfase do orçamento programa nas realizações e avaliação de resultados, abrange a eficácia, alcance de metas e a efetividade, a análise do impacto final das ações. E aí, o que vocês acharam dessa? Letra B. No balanceamento entre receitas e despesas, esse aqui que o orçamento programa visa, no superávit das contas públicas e privadas, não tem nada a ver com entidades públicas, entidades privadas aqui. Em reduzir os custos e despesas, não é essa a ênfase do orçamento programa. Na melhor forma de equalizar receitas com despesas, até poderia ser, mas aqui está muito restrito. Então, pessoal, a resposta para a nossa questão aqui está na letra A. A ênfase do orçamento programa ele está nas realizações e avaliação dos resultados, abrange a eficácia, alcance das metas e a efetividade, a análise do impacto final das ações. Ou seja, aquela despesa que está prevista na LOA, ela vai atingir um resultado e isso será avaliado pelos gestores ao final, tá ok? Antes de passarmos para a próxima questão, é comum as bancas trazerem a diferença entre o orçamento tradicional ou clássico e o orçamento programa. Vamos ver. O orçamento tradicional, ele tem uma dissociação entre planejamento e orçamento. O que seria isso? Ou seja, ele só há uma preocupação em realizar gastos, sem uma preocupação em atingir metas e resultados. Diferente do orçamento programa, que há uma integração entre planejamento e orçamento. O orçamento tradicional, ele visa a aquisição de meios, ou seja, ele está preocupado em somente realizar o gasto, sem avaliar qual o impacto que isso terá para a sociedade. Diferente do orçamento programa, que ele visa a objetivos e metas. Atingir objetivos e metas de forma a mudar aquela realidade. O orçamento tradicional clássico, ele considera as necessidades financeiras das unidades. Já o orçamento programa, ele considera as análises das alternativas e todos os custos possíveis.
Então, pessoal, eles fazem um estudo mais detalhado em relação ao que aquele gasto vai trazer de benefício para a sociedade, não apenas a necessidade financeira de unidades administrativas. No orçamento clássico, a ênfase é nos aspectos contábeis, ou seja, está apenas em registrar aquelas informações sem preocupar com o resultado que aquela aplicação daquele recurso vai trazer. Já no orçamento programa, a ênfase é nos aspectos administrativos e de planejamento. A classificação utilizada no orçamento tradicional é por unidades administrativas e elementos, diferente do orçamento programa, que as classificações principais é a funcional e a programática. Isso aqui mais na frente não, é um assunto que diz respeito às várias classificações da despesa, que tem a classificação funcional e programática. O orçamento tradicional e clássico, o acompanhamento e a aferição dos resultados é praticamente inexistente. Já o orçamento programa, ele utiliza indicadores para aferição dos resultados, ou seja, você vai ter um gasto e aquele gasto ele será avaliado o impacto dele para a sociedade. E o controle no orçamento tradicional é pela legalidade e honestidade do gestor. Já no orçamento programa, o controle ele visa a eficiência, eficácia e efetividade. Perceba, pessoal, que aqui o gabarito foi na letra A, realizações, que é uma ênfase do orçamento programa, e avaliação dos resultados abrange a eficácia e a efetividade. Veja aqui, ó, aqui a gente pode chegar ao nosso gabarito e aqui também. Essas duas opções aqui respondem a questão, tá? Gabarito, letra A dessa primeira questão. Vamos para a próxima. Segunda questãozinha, pessoal. A Constituição Federal de 1988, artigo 165, determina que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e o da Seguridade Social, explicando cada tipo de orçamento. O orçamento fiscal se refere aos poderes dos estados, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, aos poderes da União, dos estados, municípios, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta. Não, pessoal, o orçamento fiscal da União, ele está aqui na letra C, ele compreende se refere aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, pessoal, conforme a literalidade do artigo 165 da Constituição Federal, esse aqui faz parte do orçamento fiscal da União. A gente sabe que o PPA, cada ente federativo, a União, os estados, /DF e os municípios, todos têm PPA, LDO e LOA. Todos têm essas três leis orçamentárias. Porém, a questão ela está querendo o orçamento fiscal da União. Então, vamos lá. Vamos ver o fundamento da questão. Aqui o artigo 165, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. E o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidos pelo poder público. Aqui um detalhe sobre o orçamento da Seguridade Social. Ele abrange também 3 subespécies, que é a saúde, previdência e a assistência social.
Então, pessoal, se eventualmente cair uma questão na sua prova sobre Seguridade Social, sobre o orçamento da Seguridade Social, ela está dividida também em saúde, previdência e assistência social. E o orçamento, a lei orçamentária anual, ela compreende orçamento fiscal, orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Então, aqui, gabarito letra C, né, porque ele fala só sobre a lei orçamentária anual da União. E aqui eu coloquei esse esquema aqui para você se lembrar sobre a Lua. Ela prevê receita, esse verbo é importante, prevê receita e fixa a despesa. Então não confunda esses verbos, às vezes a banca ela tenta confundir. E é composto pelo orçamento fiscal, orçamento de investimento das estatais, em que o órgão, a entidade federativa possui a maioria do capital social com direito a voto, e o orçamento da Seguridade Social, que ela é composta por saúde, previdência e assistência social. Então é isso, pessoal. Vamos à próxima questão. Essa aqui ela trata da lei de diretrizes orçamentárias. Vimos uma sobre Lua, agora vamos ver uma sobre LDO. Essa aqui, pessoal, eu lembro a vocês que essas questões elas foram adaptadas da própria banca aí que está elaborando esse concurso, LJ Planejamento e Assessoria, ou Prática, ou Pratica, não sei como é o nome que se fala dela aí. E eu adaptei essas questões aí. E essa aqui especificamente eu adaptei. Vamos ver aqui. Letra A. O sistema orçamentário brasileiro é composto por três instrumentos principais: a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada anualmente e compreenderá as metas e prioridades da administração. Deixa eu mudar aqui a caneta aqui. Deixa eu botar para marca texto. Compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. É a segunda função da LDO. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, pessoal, percebam aí que a LDO ela é elaborada anualmente, essa questão está certa, essa alternativa, e ela recebeu uma recente alteração, que está bem aqui. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Antes, esse aqui não existia, ela foi uma alteração aí da Constituição Federal, ela faz parte agora da LDO. Então vamos lá, repetindo. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. 2. Estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. 3. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. 4. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. E 5. Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, pessoal, esse aqui é o conteúdo da LDO, trazida pela Constituição Federal. Constituição Federal de 88. Às vezes a questão, ela traz também alguns conteúdos da LDO que estão na LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o anexo de metas fiscais,
Anexo de riscos fiscais. Esse aqui é o conteúdo da LDO que foi trazido pela LRF. Então, mais outro detalhe. Aqui, letra B, trimestralmente, já vimos que ela é anualmente, assim como a Lua. Letra C, letra C, bimestralmente não, semestralmente não, quadrienalmente não. Então, gabarito letra A. E aqui o fundamento, artigo 165, parágrafo 2º. E aqui eu grifei a novidade, ela foi trazida pela Emenda Constitucional número 109 de 2021. A LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui o conteúdo da LDO trazida pela Constituição Federal de 1988. Aqui eu reli isso aqui com vocês, ó, vocês, antes da prova aí, vocês, hoje à noite, vocês dá uma lida nesses aqui, que isso aqui com certeza estará na sua prova. Próxima questão. O governo federal verificou a necessidade de... Essa aqui já é uma questão da Fundação Carlos Chagas, que caiu em 2022. O governo federal verificou a necessidade de estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para relativas aos programas de duração continuada. Para tanto, é necessário que essa medida seja implementada na lei que instituir. E aí, pessoal, essa afirmativa fala de quê? Do PPA, da LDO ou da Lua? Já vimos aqui o conteúdo da LDO, vimos aqui a Lua. Então, só pode ser o quê? O PPA. O plano plurianual, pessoal, é um plano que ele é uma lei, né? As leis orçamentárias, elas são leis ordinárias. O PPA é o planejamento. Passe mais um P aqui. O PPA ele é elaborado para o período de 4 anos. Não é coincidente, não coincide com o mandato do chefe do executivo, não coincide com o mandato. E ele estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas. Isso aqui são macro-objetivos, vamos dizer assim, estabelecidos para aquele determinado ente federativo. Tanto a União, Estado/DF, como os municípios, cada um deles terá um PPA, uma LDO e Lua. LDO e Lua. Então é isso, pessoal. Plano plurianual, tá aqui o conceito. Lembre-se aqui, ó, dessas 3 palavras. Diretrizes, objetivos e metas. DOM. PPA é DOM. Lembra dessas palavras aí. E deixa eu explicar um pouco o conceito. Para as despesas de capital, despesa de capital é, por exemplo, construir uma escola. Construir uma escola é uma despesa de capital. E que fala, e outras delas decorrentes. Ou seja, para construir o hospital, para colocar ele para funcionar, você vai precisar gastar com salário dos profissionais, comprar medicamentos, etc. Então, essas aqui são as despesas, chamadas despesas correntes. E programa de duração continuada, esse aqui vou dizer assim, um conceito indeterminado, né? Alguns autores falam que são aqueles programas decenais, por exemplo, programa plano decenal de educação, alguma coisa assim. Então é isso, vamos lá, próxima questão. Tá aqui
conceito, lá do parágrafo 1º, artigo 165 da Constituição Federal. A lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para relativas aos programas de duração continuada. PPA, você vai lembrar das três palavras que formam a palavra DOM: diretrizes, objetivos e metas. Uma questão agora, pessoal, sobre o ciclo orçamentário. Esse aqui é da banca de vocês aí. Ciclo orçamentário é o conjunto de etapas legalmente estabelecidas que se resumem em fases que se repetem periodicamente. Por isso que o nome é ciclo. Com base nessas informações, assinale a alternativa que contém de forma resumida e na ordem correta as fases do ciclo orçamentário. Então, pessoal, o ciclo é onde se processam as fases do processo orçamentário. Primeiro vai haver a elaboração da proposta orçamentária. O projeto de lei, né? Isso aqui, competência exclusiva, pode ser privativa ou exclusiva. Privativa no sentido de ser exclusiva do chefe do Poder Executivo. 2. Esse projeto ele vai para o Poder Legislativo. Vai haver aqui a aprovação, discussão, emendas, os congressistas, não, os membros do Poder Legislativo, eles vão poder propor emendas, que são alterações para aperfeiçoar a proposta. Depois disso, haverá a execução. E, por último, controle e avaliação. Controle e avaliação. Isso aqui vai para os órgãos de controle interno e externo, que vão avaliar o impacto que teve a lei orçamentária, se elas atingiu o seu resultado ou não. Então, pessoal, gabarito, letrinha A, elaboração, aprovação, execução e controle. O ciclo orçamentário é o período em que se processam as fases do orçamento público. Essas fases podem ser subdivididas didaticamente em elaboração da proposta orçamentária, isso aqui é o Poder Executivo, depois vai para o Poder Legislativo, vai haver a discussão, a votação e a aprovação da lei orçamentária. Deixa eu ver como é que está lá. Aprovação, certo. Terceiro, vai haver a execução orçamentária e financeira. Isso aqui volta para o Poder Executivo, ele que executa. E, por último, controle e avaliação. Isso aqui volta para o Poder Legislativo, né? Você sabe que, além de legislar, outra competência do Poder Legislativo é fiscalizar. E ele faz isso através dos tribunais de contas, com auxílio dos tribunais de contas. Então, pessoal, é isso. Questãozinha em letra A. Deixa eu escrever aqui. Próxima questão. Há diversos tipos de créditos orçamentários no universo da contabilidade. Aqui pode ser contabilidade pública, pode ser orçamento público. Eu coloco contabilidade, tudo bem. Marque a opção em que o crédito orçamentário
em termos gerais, está corretamente caracterizado. Então, pessoal, crédito orçamentário é diferente de recursos financeiros. O crédito orçamentário, ele é uma autorização para realização de despesas. Então, pessoal, crédito orçamentário, ele é uma autorização para a realização de despesas. Ó, letra A, crédito orçamentário corresponde a uma autorização para realizar receita? Não. Crédito orçamentário corresponde a uma autorização para realizar custeio? Pode ser essa aqui. Crédito orçamentário corresponde a uma previsão para realizar receita? Não. Crédito orçamentário corresponde a uma autorização para realizar despesa? Essa aqui é a questão mais correta. Crédito orçamentário corresponde a uma previsão para realizar despesa? Não. Crédito orçamentário corresponde a uma autorização para realizar despesas. Essa letra B também poderia ser, assim, poderia causar aqui uma dúvida no aluno, mas aí o gabarito que foi considerado letra D. Autorização para realizar despesa. Vamos ver como o site aí do Congresso define o crédito orçamentário. Bom, de acordo com o glossário de termos orçamentários aqui do Congresso Nacional, eu peguei essa referência aqui, crédito orçamentário significa uma autorização de despesas expressa em valores monetários pela Lua para atender a uma determinada programação orçamentária. Isso aqui é despesa. Programação orçamentária é despesa. Sinônimo, dotação orçamentária. Então, crédito orçamentário é igual a dotação. Melhor essa letra aqui. Dotação orçamentária. Então é isso, pessoal. Gabarito letra D. Aqui. Próxima questão. Demandas judiciais, dívidas em processo de reconhecimento, operações de aval e garantias dadas pelo poder público constituem o que chamamos de... Pessoal, esse aqui é o conceito de passivos contingentes. Isso aqui está na LRF. LRF. Os passivos contingentes. Vamos ver aqui o conceito. O glossário da STN, ele traz aqui o conceito para passivos contingentes, e é bem completo, tá? Passivos contingentes são definidos como dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis. Então, são eles aqui, ó, alguns exemplos que eu trouxe que é o que foi tirado para a questão. Questões judiciais pertinentes à administração, como as privatizações, a extinção dos órgãos, a liquidação de empresas e atos que afetam a administração de pessoal. Então, questões judiciais, os chamados esqueletos ou dívidas em processo de reconhecimento, também pode ser um exemplo de passivo contingente, e operações prestadas a aval e garantia aos demais entes da federação. Então, pessoal, isso aqui é o conceito de passivo contingente. Isso aqui está na LRF, né? Então é isso, gabarito letra C, vamos para a próxima questão. Oitava questão. A competência da LRF para tratar de limites para as despesas de pessoal está amparada no artigo 169 da Constituição Federal. Pessoal, antes de passarmos aqui, eu falo a vocês da importância de ler. Você que estuda para carreiras administrativas, área de contabilidade, carreira de controle, importante isso na disciplina de AFO, você lê os artigos que vão do 163 a 169 da Constituição Federal de 88, porque aqui está a parte que fala sobre as finanças públicas. Finanças públicas e orçamento.
é a base para a nossa disciplina. Então vamos lá. A despesa com pessoal ativo da União não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Letra B. A despesa com pessoal inativo dos estados do DF não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A despesa com pessoal inativo dos estados do DF não poderá exceder o limite estabelecido em lei complementar. Também não é essa, porque ele fala só estados do DF. Gabarito letra D. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do DF e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos na lei complementar. Essa lei complementar que ela fala é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui, pessoal, uma novidade que foi inserida foi esse termo aqui, inativo. Até um tempo atrás ele não considerava aqui nessa redação, mas agora com a alteração ela trouxe. Então, gabarito letra D. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. E aqui a letra E fala que poderá exceder, então está errada também. Gabarito letra D. Vamos ver aqui o fundamento. Ó, a emenda constitucional número 109 de 2021, salvo engano, essa aqui é a emenda da Previdência Social, ela trouxe a despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em complementar. E aqui eu trouxe o quadro da LRF, que ela fala justamente sobre esses limites. A União, ela só pode gastar até 50% da RCL, Receita Corrente Líquida, com despesa com pessoal. Estados e DF, 60% da RCL, Receita Corrente Líquida. E os municípios, 60% da RCL, com gasto com pessoal. Aí também ela traz aqui esses outros percentuais de cada poder, mas não interessa a nós aqui nessa revisão. Se tiver no seu edital Lei de Responsabilidade Fiscal, eu aviso a vocês que temos um curso no site apostiladoconcurseiro.com.br e você pode adquirir esse curso avulso, né? Um curso exclusivo, na verdade, de Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente explica mais detalhadamente essa lei, que é bastante importante para o estudo da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Tá? Vamos para a próxima questão. Créditos adicionais. Vamos lá, pessoal. A Lei 4320/64, que é a Lei Geral das Finanças Públicas, de 64, é uma lei antiga já. Ele fala que são créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Nesse sentido, essa norma classifica os créditos adicionais em 3 categorias distintas. Quais são? Então, pessoal, aqui, sem mais delongas, né? Os créditos são suplementares, vamos procurar suplementares, especiais e extraordinários. Suplementares é quando o gestor ele vê que o que ele planejou na Lua não vai suprir aquela necessidade, então ele pede para suplementar aquela dotação. Os créditos especiais é para uma dotação que ele não previu na Lua, mas que houve necessidade de fazer aquele gasto. E o crédito extraordinário é para situações urgentes. Urgentes ou extraordinários. Então é isso, pessoal. Gabarito letra D. Esse aqui está na Lei 4.320/64. Os créditos adicionais suplementares, 2 especiais e 3 extraordinários. São 3 os tipos de créditos adicionais. Extra-orçamentários, não, esse aqui é invenção. Extra-especial, invenção. Extra-suplementar, invenção da banca. Extra-especial, invenção. Extra-suplementar, invenção. Gabarito letra D. Aqui, pessoal, no artigo 41
da Lei 4320/64. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço de dotação, os especiais, destinados para despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica. Isso aqui é uma despesa nova, vamos dizer assim. E extraordinários, destinados a despesas urgentes, imprevistas, em caso de guerra, comoção. Isso aqui é um termo engraçado: comoção intestina ou calamidade pública. Essa palavra está desse jeito aqui na lei, né? Se você ler, não vai achar graça depois, tá? Gabarito letra D. Próxima questão. Em que pesa a norma geral de direito financeiro, é correto afirmar que as contribuições de melhoria pertencem à receita. Então, pessoal, a receita de contribuição de melhoria, você vai lembrar disso aqui. Para receita corrente, tricô, país, transou. Então, aqui, receita corrente, a tributária, ela é dividida em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, as contribuições de melhoria pertencem à receita corrente, receita corrente tributária. Aqui, bora marcar isso aqui, porque está mais específico. Ela faz parte da despesa corrente? Faz parte. Essa questão aqui está mais elaborada também, pessoal. Faz parte da receita tributária. Do tricô país transou, aqui você consegue matar essa questão. Vamos ver aqui o fundamento. Ó, a classificação da receita. A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: receitas correntes tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Logo, gabarito letra C. Origem das despesas correntes, tricô país transou. Tributária, contribuições, patrimonial, agroindustrial, industrial, serviços, transferências correntes, outras transferências correntes. Receita de capital, operação de crédito, alienação de bens, amortização da dívida, transferência de capital, outras transferências de capital, outras receitas de capital, e aqui é outras receitas correntes. Então é isso, pessoal. Isso aqui a banca cobra muito. O pessoal marca aqui um asterisco. Isso aqui cai demais na banca prática. Eu já fiz algumas questões aí dela. Ela cobra muita classificação da receita e também da despesa lá da lei 4320/64. Ela cobra muito, são várias questões sobre isso aí. Então é isso, pessoal. Questão 11 aqui sobre as fases da despesa, fases ou estágios da despesa. Empenho, você tem que decorar 2, 3. Empenho, liquidação e pagamento. As fases da despesa, pessoal, elas precisam percorrer esses 3 estágios. Se não houver isso aqui, a gente pode estar diante de um problema aí em relação ao pagamento de despesas. Primeiro tem que ocorrer o empenho, depois a liquidação, depois o pagamento. O empenho é uma reserva de dotação.
uma reserva. Você vai contratar uma empresa antes do processo licitatório, é recomendável que você tenha feito essa reserva, você tenha empenhado essa possível despesa. A liquidação é quando o prestador de serviços, quando a empresa presta o serviço ou entrega o produto. Eita, não vou dizer. Ou entrega o produto. Entrega o produto. Isso aí é a liquidação. E o pagamento vai ser verificado se realmente essa empresa ela prestou o serviço, ela entregou o produto, isso está de acordo com o que foi contratado, de acordo com a nota fiscal. Então, faz o pagamento, ordem bancária, né? Esse pagamento aqui. Então, vamos lá. Conceito de empenho. Vamos ver. É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Esse ato corresponde a qual estágio da execução da despesa? Pessoal, aqui, empenho, não tem muito o que falar, já expliquei para vocês aqui. Decore aqui isso aqui, ó. É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Esse é o conceito de empenho, conceito legal de empenho. Ou consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico, também conceito de empenho. Então vamos lá aqui. Fixação não é, liquidação não é, pagamento não é, recebimento não é. Empenho, letra A. Aqui eu trouxe, né? Estágios da despesa, empenho, liquidação e pagamento. Isso aqui sempre gosta de cair em provas. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês por terem nos acompanhado aqui. Eu espero que vocês façam uma boa prova, especialmente aí da parte de administração financeira orçamentária. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @afparaconcursos, tanto Instagram como o YouTube, @apostila do concurseiro também, tanto Instagram como YouTube, tá? E aqui o site, apostiladoconcurseiro.com.br, e que está nossos cursos, né? Todos os cursos, tanto para o novo concurso agora de Rosário, também o concurso de Santa Helena, né? Em breve aí, vários materiais sendo postados aí na plataforma. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? E compartilhar nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai ficar por dentro dos concursos e vai conseguir a sua tão sonhada aprovação no ano de 2024, tá, pessoal? Então é isso. Obrigado, boa prova. Até lá.